Salve, família palmeirense! Chegando com mais um giro completo de informações do Verdão, daqueles vídeos que a gente senta para ouvir com calma, absorver tudo e entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. O mercado segue movimentado, surgem muitas notícias ao mesmo tempo, algumas verdadeiras, outras nem tanto. E o nosso papel aqui é separar o que faz sentido daquilo que parece mais especulação do que realidade. O Palmeiras vive um momento de decisões importantes, não só pensando no presente, mas principalmente no que vem pela frente. E isso passa diretamente pelas escolhas que a diretoria está fazendo agora. Um dos assuntos que mais gerou debate entre os torcedores nos últimos dias foi a questão do camisa 5. A informação que circulou é de que o clube diminuiu o ritmo da busca por esse jogador no mercado, não por falta de interesse, mas pela dificuldade de encontrar um perfil que realmente agrade. A ideia inicial sempre foi buscar alguém experiente, acostumado a decisões, vencedor por onde passou e com capacidade de assumir responsabilidade imediatamente. O problema é que esse tipo de jogador, hoje em dia, custa caro, muito caro. Quando se fala em experiência, títulos e liderança, o mercado responde com valores elevados, salários altos e negociações complexas. Isso não significa que o Palmeiras desistiu de reforçar o setor. A leitura interna é mais estratégica. Existe a avaliação de que talvez não seja o momento ideal para investir pesado se não aparecer alguém que realmente chegue para ser incontestável. Enquanto isso, surge a possibilidade de dar espaço a um talento da casa. Luiz Pacheco, com apenas 17 anos, começa a ganhar atenção e oportunidades no elenco principal. É um jogador de origem na posição, com boa leitura de jogo e que também consegue atuar um pouco mais avançado, o que aumenta as opções para a comissão técnica. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o peso da responsabilidade que seria colocada sobre um atleta tão jovem. O próprio treinador já deixou claro em outras ocasiões que, em momentos decisivos, a falta de experiência pode custar caro. Por isso, internamente, existe o entendimento de que não dá para jogar toda a pressão em cima de um garoto que ainda está em formação. Dentro desse cenário, cresce a possibilidade de adaptações táticas, com jogadores mais rodados, ajudando na saída de bola e na organização do meio-campo, equilibrando juventude e experiência dentro de campo. Outro tema que chamou bastante atenção foi a antecipação do lançamento dos novos uniformes da próxima temporada. A ideia inicial era apresentar as camisas mais para o fim de janeiro. Mas agora existe uma chance real de isso acontecer antes, com estreia já em uma das próximas partidas. O torcedor, claro, sempre fica curioso para ver os novos modelos, mas junto com a expectativa veio também a surpresa com os valores. Os preços sofreram reajuste e acabaram causando bastante repercussão, principalmente nas redes sociais. Muitos torcedores questionam essa diferença entre o discurso de cautela no mercado de jogadores e o aumento nos preços dos produtos oficiais. É um debate que sempre volta à tona porque o torcedor sente no bolso. Ao mesmo tempo em que entende a realidade do mercado e os custos envolvidos, também espera que haja equilíbrio e respeito com quem acompanha o clube em todos os momentos. Essa discussão segue viva e ainda deve render bastante conversa nos próximos dias. No meio de tantas informações, surgiram também rumores envolvendo possíveis trocas com outros clubes do futebol brasileiro. Um dos nomes citados foi o de Flaco Lopes, em uma negociação que envolveria um jogador do Fluminense. Internamente, porém, essa possibilidade não procede.
O Palmeiras não trabalha com a ideia de negociar o atacante nesse momento, ainda mais considerando as movimentações recentes no elenco e o planejamento traçado para a temporada. Muitas dessas notícias acabam surgindo sem uma base concreta e se espalham rapidamente. Mas é importante ter cautela antes de acreditar em tudo que aparece. Enquanto o time principal segue em preparação e ajustes, a base também ganha destaque. A equipe entra em campo pela Copinha, competição que sempre desperta grande interesse da torcida, principalmente por revelar talentos e mostrar quem pode pintar no elenco profissional em breve. O Palmeiras leva essa competição muito a sério. Não apenas pelo título, mas pela oportunidade de observar jogadores em um ambiente competitivo, com pressão e visibilidade. Cada jogo vira um teste importante para esses jovens atletas. Falando em jogadores que fazem história, é impossível não destacar mais um recorde impressionante de Gustavo Gomes. Desde 2020, nenhum jogador de linha no mundo esteve tanto tempo em campo quanto o capitão palmeirense. São dezenas de milhares de minutos disputados em centenas de partidas, sempre com alto nível de regularidade. É um dado que mostra não apenas qualidade técnica, mas também preparo físico, liderança e comprometimento. Gomes se consolidou como uma das grandes referências do elenco e da história recente do clube. No futebol feminino, a movimentação também chama a atenção. O retorno de Bia Zanerato representa muito mais do que uma simples contratação. Trata-se de uma jogadora identificada com o clube, decisiva, com história e números expressivos. Ela volta após passagem pelo futebol internacional e chega para reforçar um elenco que vem sendo montado de forma ambiciosa. O time feminino do Palmeiras mostra força no mercado e deixa claro que entra na temporada com objetivos altos, buscando protagonismo e conquistas importantes. Por fim, no campo das especulações internacionais, surgiu a informação sobre o interesse em Thiago Almada. O nome agrada, não há como negar. É um jogador que já mostrou capacidade de decidir partidas, com técnica, intensidade e personalidade. O problema, mais uma vez, está nos valores envolvidos. O mercado europeu trabalha com cifras muito elevadas, especialmente quando se fala em venda definitiva e percentual de direitos econômicos. Apesar de consultas e sondagens, trata-se de uma negociação extremamente complexa, que exige cautela e realismo por parte dos clubes brasileiros. Nesse cenário, o Palmeiras segue atento, analisando possibilidades, estudando oportunidades e tentando equilibrar responsabilidade financeira com competitividade esportiva. O clube sabe que cada decisão tomada agora pode impactar diretamente o desempenho ao longo da temporada. E por isso, tudo é avaliado com muito cuidado. Sem pressa, mas também sem perder de vista a necessidade de manter o elenco forte e competitivo para os desafios que estão por vir. Seguindo nessa linha de análise mais profunda, é importante entender como o Palmeiras tem se posicionado diante das oportunidades que aparecem no mercado. O clube observa, conversa, avalia cenários, mas evita movimentos precipitados. Isso fica claro quando surgem nomes que empolgam parte da torcida, mas que, na prática, exigiriam um investimento considerado fora do padrão atual. A diretoria prefere esperar o momento certo do que entrar em disputas inflacionadas apenas para dar uma resposta imediata ao ambiente externo. Esse comportamento gera reações diferentes entre os torcedores. Há quem defenda uma postura mais agressiva, principalmente após temporadas em que detalhes fizeram a diferença em jogos decisivos.
Por outro lado, existe também o entendimento de que a força do Palmeiras nos últimos anos veio justamente do planejamento, da continuidade e da escolha criteriosa de reforços. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de trazer alguém que realmente se encaixe no modelo de jogo e no ambiente do clube. No caso específico do sistema defensivo, o elenco já conta com jogadores consolidados e opções que oferecem segurança. Ainda assim, surgem especulações sobre possíveis chegadas, principalmente quando se fala em reposição a médio e longo prazo. Alguns nomes aparecem em listas e notícias espalhadas pelas redes, com valores elevados e cenários ainda pouco claros. Até o momento, não há confirmação concreta de proposta oficial, o que reforça a ideia de que o clube segue apenas monitorando possibilidades, sem avançar de forma definitiva. Enquanto isso, internamente, o Palmeiras aposta muito na força do elenco atual e na evolução coletiva. A comissão técnica entende que ajustes pontuais, variações táticas e o amadurecimento de alguns jogadores podem suprir carências sem a necessidade de grandes investimentos imediatos. Esse tipo de leitura nem sempre agrada a todos, mas faz parte de um projeto que já mostrou resultados consistentes ao longo do tempo. O calendário também pesa nessas decisões. Com competições importantes se aproximando, o foco passa a ser o entrosamento, a condição física e o rendimento em campo. Cada jogo serve como laboratório para testar alternativas, observar comportamentos e identificar onde realmente há necessidade de reforço. Muitas vezes, a resposta que se busca no mercado pode estar dentro do próprio elenco, seja com um jogador que ganha nova função, seja com um jovem que aproveita a oportunidade. A base, aliás, segue como um dos pilares do clube. A participação em competições de formação não é tratada apenas como obrigação, mas como parte fundamental do planejamento esportivo. Os jogos são observados de perto, não apenas pelos resultados, mas pela postura dos atletas, pela capacidade de lidar com pressão e pela leitura de jogo em situações adversas. Cada detalhe conta na hora de decidir quem pode dar o próximo passo. Esse cuidado com o processo de formação reflete diretamente no time profissional. Quando um jovem sobe, ele não chega completamente cru. Existe um trabalho por trás, uma ideia de jogo assimilada e um acompanhamento constante. Mesmo assim, a transição exige paciência e proteção, para que o atleta não seja queimado antes da hora. Por isso, o equilíbrio entre juventude e experiência segue sendo um tema central nas decisões do clube. Dentro de campo, a liderança de jogadores mais rodados faz toda a diferença. Atletas que acumulam muitos minutos, partidas importantes e conquistas acabam servindo de referência natural para o grupo. Eles ajudam a manter o nível de concentração, organizam o time em momentos difíceis e transmitem confiança aos mais jovens. Esse tipo de presença não aparece apenas nas estatísticas, mas é sentida no comportamento coletivo da equipe. No futebol feminino, o cenário é semelhante no sentido de ambição e planejamento. O retorno de uma jogadora com história no clube fortalece não só o elenco, mas também a identidade do time. A experiência adquirida fora do país agrega qualidade técnica e mentalidade vencedora, elevando o nível da equipe como um todo. O Palmeiras mostra que leva o projeto feminino a sério, investindo de forma consistente e pensando em conquistas relevantes. Essa movimentação reforça a imagem de um clube que busca protagonismo em todas as frentes. Não se trata apenas de participar, mas de competir em alto nível.
respeitando a própria história e a expectativa da torcida. Cada contratação, cada retorno e cada aposta em atletas da casa fazem parte de um plano mais amplo que visa manter o Palmeiras entre os principais do país. Quando se fala em possíveis estrelas internacionais, o discurso interno segue pautado pela realidade. Jogadores de alto nível despertam interesse. Mas as negociações envolvem cifras que fogem do padrão nacional. O clube analisa, consulta, mas não perde de vista o impacto financeiro e esportivo de uma operação desse porte. A prioridade é não comprometer o equilíbrio conquistado ao longo dos últimos anos. Esse cuidado não significa falta de ambição. Pelo contrário, é uma ambição sustentada, que busca resultados duradouros. O Palmeiras entende que o sucesso não vem apenas de contratações pontuais, mas de um conjunto de fatores que inclui gestão, comissão técnica, elenco comprometido e torcida presente. Cada peça precisa estar alinhada para que o desempenho em campo reflita todo esse trabalho. À medida que a temporada avança, novas informações devem surgir. Rumores vão aparecer e a pressão externa tende a aumentar. Ainda assim, a postura do clube indica que as decisões continuarão sendo tomadas com base em convicção e análise, não apenas em clamor popular. O torcedor acompanha, opina, cobra, mas também observa um Palmeiras que segue firme em seu projeto, ajustando rotas quando necessário e mantendo o foco nos objetivos esportivos que ainda estão por vir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol europeu entrou em alvoroço após declarações recentes de Ronaldo Nazário, o fenômeno, sobre o Palmeiras. Durante uma entrevista descontraída, o ex-atacante fez elogios à equipe paulista, chamando a atenção de torcedores e especialistas do velho continente. Sem citar diretamente contratações ou jogos específicos, Ronaldo destacou o estilo de jogo do clube, a força do elenco e a capacidade tática que tem surpreendido adversários ao longo dos últimos anos. O comentário rapidamente ganhou repercussão fora do Brasil. Jornais e portais de futebol na Espanha, Itália e Inglaterra repercutiram as palavras de Ronaldo, apontando que o ex-jogador sempre teve um olhar atento sobre talentos sul-americanos e que, ao elogiar o Palmeiras, ele reacende especulações sobre possíveis movimentos de mercado envolvendo os jogadores do clube. Alguns veículos chegaram a sugerir que clubes europeus estariam observando com ainda mais atenção nomes que se destacam no elenco palmeirense, especialmente pensando em reforços para a próxima temporada. Entre torcedores e analistas, a declaração gerou debates acalorados. Há quem interprete as palavras de Ronaldo como um indicativo de que o Palmeiras, mesmo sem sair do Brasil, tem visibilidade internacional suficiente para atrair olhares de gigantes europeus. Outros acreditam que o ex-jogador apenas quis reconhecer a evolução de um clube que tem colecionado títulos e apresentado desempenho sólido, tanto no cenário nacional quanto continental. De qualquer forma, a menção do fenômeno ao time paulista reacendeu rumores sobre possíveis negociações e especulações sobre jovens talentos que poderiam ser alvos de grandes clubes da Europa. Enquanto isso, o Palmeiras segue em sua rotina de treinos e competições, mas certamente sente o efeito indireto das palavras de Ronaldo. Cada passe, cada gol ou atuação destacada passa a ser analisada sob a lente de um comentário que ultrapassou fronteiras. A imprensa europeia continua de olho e, no Brasil,
torcedores alimentam expectativas de que o reconhecimento internacional possa trazer visibilidade ainda maior para o elenco. Para muitos, esse tipo de declaração não é apenas um elogio. É um selo de qualidade que eleva o clube à categoria de referência para o mercado global. O rumor, claro, ainda não se traduziu em negociações concretas, mas o simples fato de Ronaldo ter mencionado o Palmeiras já é suficiente para movimentar conversas entre agentes, empresários e olheiros internacionais. Fica a expectativa. Será que essa repercussão é apenas mais um momento de destaque midiático ou sinal de que o Palmeiras está pronto para entrar em novos capítulos no futebol mundial? Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!